E aí, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Piedade. Eu sou Efraim Mesquita e eu espero que dessa vez saia o vídeo, porque toda vez eu começo a errar no início dessa pitomba, certo? Mas enfim, olha, o assunto que nós vamos ver hoje, como você pode ter visto aí no título, nós vamos estudar sobre, pelo menos meditar um pouco, não estudar, mas meditar sobre a evangelização e o poder do Espírito. Eu acredito que este assunto ele vai te ajudar muito a tranquilizar o seu coração, certo? Eu escrevi sobre ele na news do Ministério Piedade, né? Eu normalmente envio uma vez por semana, certo? Se você quiser participar e receber estes e-mails, você pode clicar aqui embaixo no e-book gratuito Evangelismo Bíblico. Você só consegue entrar na nossa news atualmente por meio de baixar esse e-book, obviamente isso é muito bom, né? E aí você vai começar a receber esses e-mails. Semana passada eu escrevi sobre esse tema. Alguns irmãos, algumas pessoas, algumas irmãs também agradeceram muito, porque foi um tema muito enriquecedor, né, para elas. Ajudou muito a tranquilizar o seu coração, certo? Por quê? Porque nós temos um problema muito sério, certo? Nós temos, como pecadores, como seres humanos, nós temos a tendência de confiar em nós mesmos, certo? Não somente na questão de trabalho, de salvação, de organizar as coisas, de melhorar nossas situações, mas também na evangelização acontece muito de confiarmos em nós mesmos, pelo menos de duas formas. Nós confiamos em nós mesmos quando nós confiamos nos nossos argumentos, certo? Quando nós confiamos em nossos pontos lógicos, quando nós confiamos no raciocínio, quando nós confiamos em frases prontas, em formas de pensamento, certo? Independentemente de como nós organizamos. Muitas vezes nós confiamos mais em nossos argumentos. E eu não estou dizendo aqui que você não deve argumentar, certo? Eu estou dizendo aqui que você não pode confiar nesses argumentos, né? Não pode confiar em outra coisa que é nas palavras. Poxa, se eu tivesse utilizado aquela palavra, aquela expressão, se eu tivesse, como no vídeo passado que eu gravei, se eu tivesse selecionado um texto bíblico aqui e tudo, se eu tivesse organizado esse termo aqui mais simples, talvez a pessoa se convertesse. Isso é confiar em nós mesmos, certo? Isso é confiar em argumentos, em palavras, e muitas vezes isso gera frustração, porque por mais que a gente estude, organize as coisas, pense nas melhores palavras, acontece uma situação muito semelhante com todo mundo. Você organiza os argumentos, as palavras, você organiza os textos bíblicos, poxa, do ponto 1 até o final, tá lógico, tá claro, a pessoa não pode arrumar desculpa e tal, e no final você explica, depois de você explicar, na verdade, seguir exatamente o que estava lá e até melhorar, né, quando você está explicando, a pessoa não tem nenhuma reação. A pessoa não se interessa por Jesus, a pessoa não te dá uma resposta, a pessoa não liga, a pessoa não entra em contato. E você, o que é que acontece? Fica frustrado, fica frustrada. Por quê? Porque você esperava que os seus argumentos, as suas palavras, o seu texto fosse transformar a pessoa. Olha como é a questão. O seu trabalho humano, convencer o coração morto de uma pessoa. Esse aqui é o problema. E por isso muitas pessoas ficam frustradas. Poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, a pessoa não... Eu até me emocionei pregando porque aquela pessoa não reagiu de forma alguma. É porque, meu irmão, minha irmã, você confiou em si mesmo. Você pensou que eram as suas palavras, os seus argumentos que iriam converter aquela pessoa, que iriam trazer aquela pessoa de volta, que iria trazer aquela pessoa à vida. E, meu irmão, minha irmã, isso não é verdade, certo?
E você vai sempre ficar frustrada ou frustrado se você confiar em você mesmo. Você sempre vai se comparar. Poxa, aquele pregador viu pessoas se convertendo. Poxa, aquele teólogo viu pessoas se convertendo. Eu nunca vi. Eu sempre prego. Você começa a se comparar. E não é o desejo de Jesus que você se compare, certo? Não é o desejo nem de Jesus que você fique frustrado, frustrada. E muito menos desanime do trabalho de evangelização. E esse desânimo, muitas vezes, não é por boas razões, é por más razões, como confiar em si mesmo, em si mesmo. E como eu já vi muitas vezes, e ouvi também, muitos irmãos, irmãs, deixam de evangelizar por causa disso. Elas abandonam o trabalho de evangelização por frustração. Eu não vejo pessoas vindo a Cristo, eu não vejo pessoas recebendo a Jesus, nascendo de novo. É um trabalho difícil, é um trabalho triste. E por mais que Salmos não seja essencialmente sobre evangelização, tem um salmo que diz que nós plantamos com lágrimas, porque é um trabalho humilhante, sabe? Não porque é um trabalho ruim, mas porque é um trabalho que em partes é impossível para nós. Nós somos muito pragmáticos, nós somos muito imediatistas, nós somos muito orgulhosos, nós queremos que as pessoas se convertam, chorem com as nossas palavras, se emocionem, entreguem sua vida a Jesus. E nós temos o orgulho de dizer: Senhor, como eu sou um bom ganhador, uma boa ganhadora de almas. E nós não podemos ter esse sentimento. Nós não podemos pensar assim. Existe um caminho melhor. Existe a forma bíblica de se pensar assim. E aqui entramos no Espírito Santo. Os puritanos, eles tinham uma analogia que eu gosto muito e que acalma muito o meu coração. Todas as vezes que eu vou pregar no púlpito, né? Todas as vezes que eu saio, na verdade, quando eu penso, por mais que não pareça, estou gravando esse vídeo por méritos muito mais da minha esposa e do Judá, que me incentivaram por anos a colocar no ar muitas coisas que eu gosto de falar, por exemplo, como evangelização e tudo mais. Mas esse ato aqui, você não está vendo, esse ato de eu me movimentar muito, é porque eu estou muito nervoso. Quando eu vou pregar, muitas vezes eu preciso me segurar no púlpito para não ficar tremendo demais, sabe? E falar com pessoas estranhas na rua, para mim, é extremamente difícil. É uma tortura, eu passo o dia inteiro me preparando mentalmente para aquilo, certo? E uma das coisas que me ajudam quando eu vou sair de casa e durante o dia é entender que o meu papel não é converter. O seu papel também não é converter corações. O nosso papel é pregar, proclamar, compartilhar, anunciar. Certo? E aqui entra a analogia dos puritanos, que eles diziam que nós apenas falamos, mas quem vai com a chave do coração humano e abre essa porta, que é o coração humano, é o Espírito Santo. Nós apenas falamos e batemos na porta do coração. O Espírito vem, abre essa porta com a sua chave e transforma. É Ele que vai convencer. É Ele que vai transformar o pecador. É Ele que vai dar entendimento das coisas celestiais. Isso você pode ver em 1 Coríntios 2. Depois vá, medite em 1 Coríntios 2 inteiro. E você vai ter uma compreensão muito clara sobre isso. Certo? É o Espírito Santo que ensina a verdade para as pessoas. Isso está em João 14, João 16. Estude também esses dois capítulos nas partes do Espírito Santo. Certo? É Ele que vai transformar, regenerar o pecador, fazê-lo nascer de novo. Não é o meu papel isso. O meu papel é proclamar, é ser fiel, como diz em 1 Coríntios
4, versículo 1 e 2, o nosso papel como despenseiros e despenseiras de Jesus Cristo é compartilhar com o evangelho com as pessoas e que nós sejamos fiéis nisso. E fiéis não somente no conteúdo, mas também na forma de pregar. Persuadindo, usando textos e tudo, mas não confiar neles. Confiar no Espírito Santo. Certo? Então, entenda o papel do Espírito. É o Espírito que vai pegar suas palavras gaguejantes, fracas, ruins, às vezes sem conexão nenhuma, e transformar em palavras transformadoras. Um vídeo que eu vou postar aqui no canal depois do Ronaldo Lidório, ele explicando, dando um testemunho sobre isso, é que ele no início do seu ministério, lá com os 18 anos, ele conta que começou a anunciar o evangelho para um senhor de forma bem gaguejante, ali tomou uns esporros desse senhor, depois voltou algumas vezes naquele senhor, até que um momento aquele senhor se converteu, né? E ele pregava gaguejando, confuso, teve que organizar muitas coisas, e ele sai depois, diz perguntando o que foi que aconteceu aqui, né? E a resposta que ele dá é o seguinte, é que o Espírito Santo, ele é poderoso para pegar essas palavras simples e gaguejantes, fracas, e transformá-las em dinamites no coração do pecador. Então não confie em si mesmos. Não confie na sua argumentação. Confie no Espírito. Isso vai te ajudar a entender o seu papel. Vai te ajudar a ter calma. Você vai sair da frustração para o ânimo. Certo? Uma outra coisa que normalmente eu cito muito na minha cabeça e me ajuda, e aqui eu estou copiando e colando o Charles Spurgeon, que é recitar a parte do credo dizendo: eu creio no Espírito Santo. Toda vez que eu vou pregar, eu fico um pouco em silêncio e alguns segundos, repetindo: eu creio no Espírito. Eu confio no Espírito. Eu não quero falar da minha própria forma, nem confiar na minha própria forma. Eu quero que o Espírito fale. Na evangelização a mesma coisa, que o Espírito fale com as pessoas, transforme as pessoas. Eu confio. Então, se você quer tratar o seu coração, jogue essa verdade do Espírito para o seu coração e confie nele, certo? Irmão, mas eu não tenho tanto conhecimento sobre o Espírito e tal, então eu recomendo você comprar alguns livros sobre o Espírito, né? Compre o livro do Sproul sobre o Espírito Santo, é um azulzinho da cultura cristã. Compre o livro sobre o Espírito Santo do puritano John Owen. Compre o livro sobre o Espírito Santo do Sinclair Ferguson, certo? E eu acho que não tá aqui, ou tá? Não tá. Mas compre, se quer algo maior, mais robusto, compre o livro sobre o Espírito Santo do Abraham Kuyper, né? Então se aprofunde mais, entenda mais sobre ele, certo? Tem alguns sermões do Spurgeon sobre o poder do Espírito em Kindle. Efraim, eu não gosto de Kindle. Não interessa, a gente faz coisa que a gente não gosta. Leia no Kindle, certo? Leia esse sermão no Kindle, esses sermões sobre o Espírito Santo. Vai te ajudar bastante. Então, confie no poder do Espírito na evangelização, certo? E como é que você confia? Você percebe que eu repito, eu guardo verdades no coração, eu também guardo textos no coração, eu guardo 1 Coríntios 2 no meu coração, eu guardo João 14, João 16 no meu coração, João 3 no meu coração, João capítulo 1, versículo 12 e 13 no meu coração, para poder entender que eu não converto ninguém. Quem converte, convence, transforma, regenera a vida do pecador é Deus, o Espírito Santo, certo? Então, Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no coração, se acalme e faça o que Jesus mandou para você fazer, que é compartilhar o Evangelho, certo? E confie nele.
O Senhor Jesus sempre está com você em todos os momentos. Então Deus abençoe. Se você curtiu esse vídeo, foi edificante, compartilhe para que o nosso canal cresça. Sabe que tem uma plataforma, tem esses trecos de algoritmo, vai contar muito para entregar para mais pessoas, motivar também mais pessoas a evangelizar e também a crescer espiritualmente, certo? Compartilhe nos grupos, curte, se inscreva no canal, e pode comentar aqui, peça sobre temas, coloque suas dúvidas, seus apontamentos e me perdoe se eu falei algo que ficou confuso, pode pedir explicação também, não tem problema também. Me perdoe também se eu não fui tão profundo ainda, porque normalmente eu trato isso dentro da comunidade Raízes, onde nós temos a escola de evangelização que estamos dando início aos poucos, certo? Além de vários outros assuntos que tem lá, sobre piedade, oração, estudo bíblico e tudo mais, certo? Então, considere fazer parte também da comunidade Raiz, você vai abençoar um trabalho missionário, né? Se você não sabe, eu estou plantando uma igreja aqui em Tianguá, para abençoar nossa família, certo? E tudo mais. Então, Deus te abençoe. Até a próxima e valeu!